Bom, há uma percepção por parte dos analistas políticos de que o presidente da República, João Lourenço, embora esteja encurralado constitucionalmente de concorrer a um terceiro mandato, ele tem criado aqui subterfúgios jurídicos para continuar no poder, ainda que implicitamente. Como é que isso aconteceu? No último Congresso Extraordinário do MPLA, mudou-se os estatutos, principalmente aquele que garante que o candidato do MPLA às eleições, não é presidenciais, não é propriamente o líder do partido. Logo, o presidente João Lourenço pode continuar como líder do MPLA e vai indicar um Delfim a seu belo prazer para então materializar os seus interesses na parte governamental ou executiva. E isso, claramente, para ser efetivado, vai precisar aqui de um conjunto de instrumentos que vão atrasar a vida democrática e constitucional do país. E isso só pode ser efetivado com o estado de sítio. Se nós expelirmos, estimularmos, enfurecermos cada vez mais a população, claramente a população vai responder de forma a vandalizar, a criar um caos social. E uma vez instalado esse caos social, o governo pode declarar o estado de sítio. Uma vez declarado o estado de sítio, anula-se os direitos e as garantias de liberdades individuais e coletivas, suspende-se a Constituição e depois é só efetivado de novo uma nova Constituição e zera-se os mandatos e o presidente poderá concorrer livremente. Claramente que é uma hipótese que para alguns é vista como ilusória, mas é um perigo real. Devemos sempre observar que essas manobras já foram efetivadas na Venezuela 2 vezes, uma vez com Hugo Chávez e também depois com Nicolás Maduro. Portanto, há outros regimes africanos que tentaram perpetuar este golpe constitucional, porque infelizmente, e deixa aqui fazer reparo, que criticamos muito os golpes militares, mas esquecemos dos golpes constitucionais. E infelizmente esses ainda continuam a se efetivar no continente. Portanto, é uma possibilidade, é alguém que está interessado neste caos social. Quais são as estratégias para evitar que futuras manifestações terminem em tragédias semelhantes em Angola? As manifestações aqui acabam por ser um direito plasmado na Constituição e que muitas das vezes foram reprimidas. Devemos levar em consideração que o Estado é o único detentor do monopólio do uso da força. A população não pode, por simplesmente, ser vista como um alvo a bater, como nós vimos nessas manifestações. Independentemente do vandalismo e das arruaças, mas nós não vimos uma população armada. Nós vimos a população, por simplesmente, enfurecida, claramente que passou dos limites, previsto daquilo que é o urbanismo, de uma manifestação pacífica, mas é um caso que nós já vimos na França, com os capacetes, com os coletes amarelos, mas não teve nenhuma morte por parte da polícia. Vimos nos Estados Unidos, onde foi invadido o Capitólio, que é um órgão de soberania, mas não teve nenhuma morte. Vimos também no Brasil uma tentativa de golpe de Estado, que está a tramitar em processo, mas não teve nenhuma morte. Por que em Angola as manifestações acabam sempre em mortes? Nesse momento já se fala de mais de 32 mortos, mas eu prefiro usar o termo assassinado, porque a polícia disparou com balas reais, o que é um crime, né? Aqui depois os organismos de compliance e de defesa dos direitos humanos vão avaliar isso, porque não acredito que sejam somente 32 mortos, acredito que sejam mais, principalmente nos museques e nos bairros suburbanos, onde a polícia entra sem escrúpulo algum, e por simplesmente o governo demarca-se dessas mortes, o que é muito negativo. E isso claramente que passa um sinal negativo aos organizadores das manifestações, mas também à própria população, que ao escalar o conflito, vai sentir que tem claramente elementos para continuar a reivindicar, para continuar a lutar contra as injustiças. Portanto, eu acredito que o governo deve procurar aqui mecanismos de negociação, de conversação, e uma nota muito negativa ao presidente da República, que está no país, está em Angola, está a acompanhar tudo com um silêncio ensurdecedor, não é? Um chefe de Estado sério, de um governo sério, de um país sério, já deveria vir a público, acalmar os ânimos, passar uma mensagem de esperança, de coesão, de unidade e orientar o seu governo para assentar com os sindicatos e as organizações da sociedade civil para encontrarem mecanismos. Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. Agora, como é que nós podemos evitar na parte da população? Acredito que a população deve procurar elementos de reivindicação pacífica. E aqui eu faço uma alusão à desobediência civil. É normal
desobediência não é vandalismo, desobediência não é violência e nem é caos. É pura e simplesmente mecanismos de boicote, não ir aos festivais que o governo tem realizado por várias províncias em comemoração de 50 anos, figuras públicas não aceitarem serem condecorados. Nós temos várias formas de reivindicar de forma pacífica e chamar a atenção sobre aquelas leis injustas ou políticas que não sejam de agrado do povo. Então, há mecanismos, há mecanismos.